Eu estava internado no hospital depois de um infarto quando minha filha me ligou. Já era noite. Pai, vou me casar. Oi? O apartamento e o carro já foram vendidos. Tchau. Sinceramente, aquilo doeu mais do que o ataque cardíaco. Mas respondi com calma. Tudo bem, mas você esqueceu de uma coisinha. Como assim? Não consegui segurar o riso, porque o apartamento que ela achava que tinha vendido era na verdade uma armadilha jurídica minha. Antes de continuar, se inscreve no canal e comenta aí de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de desinfetante queimava minhas narinas enquanto eu voltava à consciência. O monitor cardíaco apitava sem parar, e o maldito acesso no braço esquerdo puxava cada vez que eu me mexia. Já tinham se passado 2 dias desde o infarto, mas o sono ainda vinha picado, entre uma visita da enfermeira e outra pontada no teito. O telefone tocou estridente, cortando o silêncio do quarto como faca de pão duro. 2 da manhã. Quem é que liga para um paciente cardíaco essa hora? Minha mão trêmula foi até o telefone e o fio do soro limitava meus movimentos. O plástico do aparelho estava gelado contra minha orelha. Pai, sou eu, disse a voz de Camila. Mas não era o tom acolhedor que eu lembrava. Estava distante, clínica até. Filha, você tá bem? Tá tarde? Liguei para avisar que vou me casar amanhã. As palavras me acertaram mais forte que o infarto. Tentei me sentar mais ereto e o monitor acelerou o ritmo. Casar? Amanhã? Mas Camila, você nunca mencionou isso? E em plena Avenida Paulista? Renato e eu decidimos não esperar. O apartamento e o carro foram vendidos. O dinheiro vai ajudar com o casamento e a lua de mel. Meu apartamento. Aquele que eu comprei para ela. E o carro que dei de presente quando se formou. Vendidos. Assim como se fossem coisas que ela achou em brechó. Minha voz saiu fraca. Filha, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, pai. Eu tenho 28 anos, posso tomar minhas próprias decisões. Cada palavra dela parecia ter sido ensaiada. Tipo o discurso de formatura. Renato diz... Repeti mentalmente com gosto de vinagre. O monitor cardíaco acelerou de novo. Mas não era por causa da minha condição. Era outra coisa. Algo se mexendo dentro de mim, tipo um quebra-mola quebrado no peito. Filha, por favor, depois de tudo que a gente passou desde que a sua mãe partiu, eu preciso focar na minha nova vida agora. A rejeição na voz dela foi como um soco. Renato tem razão. Você me segurou por tempo demais. Sinto muito pelo seu coração, mas não posso deixar a culpa guiar mais minhas escolhas. 15 anos. 15 anos desde que Letícia morreu. E desde então, tudo o que fiz foi por essa filha. Comprei apartamento, paguei faculdade, apoiei sonhos, enquanto os meus mofavam em escritórios de advocacia. Até que meu coração pediu arrego. Tchau, pai. Tudo bem. A palavra saiu mais firme do que eu me sentia por dentro. Mas você esqueceu de uma coisa. Silêncio. E então veio a irritação dela. Como assim? Naquele momento, algo dentro de mim virou a chave. O pai bonzinho que ela conhecia estava dando lugar a alguém que ela nunca viu. Um homem que passou 30 anos lidando com contratos, cláusulas escondidas e brechas jurídicas. Dei uma risada baixa, daquelas que nem você entende direito de onde vieram. Você vai descobrir logo logo. Boa sorte com o casamento, filha. Desliguei antes que ela pudesse responder. O quarto voltou ao silêncio, só com o monitor cardíaco apitando e os sons do plantão noturno ao fundo. Meu pulso estabilizou, mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado de verdade. Olhei para a moldura de fotos na mesinha ao lado. Camila, no dia da formatura, entre mim e Letícia. 3 anos atrás, quando ela ainda me chamava de pai com doçura. A foto tremia nas minhas mãos. Camila, com 25 anos, sorrindo daquele jeito que parece iluminar o ambiente. Lembrei do braço dela segurando o meu, e da ausência palpável de Letícia pairando ali, feito brisa. A voz da minha esposa ecoava na minha mente, como se viesse lá do fundo do peito. Promete que vai cuidar da nossa menina? Ela vai precisar de você mais do que nunca. As palavras
faladas entre exames, catéteres e cheiro de hospital, ainda me guiavam. Eu segurei a mão dela e prometi. Prometo que ela nunca vai precisar de nada. Camila tinha 13 anos naquela época. Chorava no meu ombro no enterro. E eu, desesperado, sem saber nem fritar ovo direito, tentava imaginar como seria criar uma adolescente sozinho. O direito empresarial me ensinou a destrinchar contratos, mas não prepara ninguém para coração partido. Só que o amor ensina, na marra. Os anos da faculdade dela se tornaram uma névoa bonita de sacrifício. Mensalidades que sugaram até o último centavo da minha aposentadoria. Telefonemas de madrugada sobre provas, namoradinhos e aqueles dramas que parecem o fim do mundo aos 18 anos. Pai, não sei como te agradecer por tudo isso, disse ela um dia, e naquele momento foi sincera. Só seja feliz, filha. É tudo que eu preciso. Lembrei da saga que foi encontrar aquele apartamento 5 anos atrás. Rodamos dezenas de lugares na Vila Mariana, e eu imaginando ela chegando em casa sozinha, no espaço dela. No dia em que entreguei as chaves, ela girou no meio da sala vazia como se dançasse com os próprios sonhos. Não acredito que esse AP é meu de verdade. Ela me abraçou tão forte que quase me quebrou no meio. Era uma alegria pura, daquelas que fazem o sacrifício parecer um presente. Você merece. Sua mãe teria muito orgulho de você. A papelada foi toda feita com cuidado, com um contrato de confiança que protegia nós dois. Ela não precisava entender os detalhes, só precisava ser feliz. E era. Até que, 8 meses atrás, tudo mudou. A primeira vez que ouvi o nome Renato foi num almoço de domingo meio estranho. Pai, conheci alguém especial. A empolgação na voz dela parecia verdadeira. E eu, bobo alegre, fiquei feliz também, achando que nossa família ia crescer. Se eu soubesse o que esse Renato queria de verdade. As ligações começaram a encurtar, os almoços viraram cafés corridos, depois vieram as desculpas esfarrapadas. O riso da Camila virou um silêncio defensivo. Toda vez que eu perguntava da vida dela, ela se fechava mais. Pai, você precisa parar de se meter tanto na minha vida. Aquela conversa de 2 meses atrás ainda me machuca. Estávamos no restaurante favorito dela, o mesmo onde comemoramos cada conquista desde o ensino médio. Eu só quero o que é melhor para você. Renato acha que você é controlador demais. Pensa o Renato. E eu fico aqui me perguntando desde quando os pensamentos da minha filha viraram as palavras de outra pessoa. O bip do monitor cardíaco acelerou no ritmo das lembranças que batiam de frente com a traição daquela noite. Mas o que apertava meu peito não era o coração. Era a consciência. Eu havia perdido completamente a minha menina. A filha que um dia me agradeceu com lágrimas nos olhos por tudo que fiz, tinha vendido meus presentes para bancar a própria fuga de mim. E tudo começou naquela noite de julho. Lá se vão 8 meses. Começou com promessas e um jantar no Bela Vista, aquele restaurante italiano mais chique da Vila Mariana, onde a gente tinha comemorado sua entrada na faculdade anos antes. A Camila estava radiante, parecia até propaganda de margarina. Sorria sentada na nossa mesa de sempre, no cantinho, acompanhada de um sujeito que eu nunca tinha visto mais gordo. Pai, esse é o Renato Silva. Renato, esse é meu pai, Roberto Almeida. O tal Renato se levantou para me cumprimentar. Alto, bem alinhado, com aquele tipo de autoconfiança que acende um alerta em quem já trabalhou anos com direito. O aperto de mão dele era firme. Durou um segundo a mais que o necessário, e seus olhos castanhos me examinaram como quem quer decorar cada traço. Senhor Almeida, a Camila falou muito sobre o senhor, o advogado respeitado que criou uma filha incrível sozinho. A voz dele era suave, o sorriso, ensaiado. Era tudo bonito demais. Por favor, pode me chamar de Roberto. E a Camila fez a maior parte sozinha.
Modesto e sábio. Agora entendo de onde ela herdou as melhores qualidades, disse ele enquanto minha filha sorria boba e segurava a mão dele por cima da toalha branca. Ele não é um amor, pai? Amor não era bem a palavra que eu usaria. Calculista cairia melhor. O relógio caríssimo do Renato refletia a luz das velas, um Rolex brilhando mais que farol alto. Nada a ver com a história genérica de que ele trabalhava com consultoria. O terno era feito sob medida, os sapatos de couro italiano. Ou essa tal consultoria dava lucro tipo banco suíço, ou tinha treta. Qual é exatamente a sua área de atuação? Perguntei, me acomodando na cadeira com aquele ar de estou de olho. Eu ajudo pessoas a otimizarem suas oportunidades. Planejamento estratégico, digamos assim. Mas a Camila logo pulou na frente. O Renato é modesto. Ele é brilhante com estratégia e investimentos. Não era uma resposta, mas o entusiasmo dela quase me desarmou. O Renato percebeu meu olhar atravessado e se inclinou para frente com um ar de sinceridade treinada. Roberto, o senhor fez um trabalho incrível com a Camila. Mas me diga, nunca achou que foi generoso demais? Tem gente que se aproveita da bondade dos outros. O comentário me pegou como um soco bem calculado. Estaria ele insinuando que a Camila estava me explorando? Ou era um teste? O apartamento da Camila é lindo, aliás, continuou ele, num tom quase meloso. O senhor tem um ótimo olho para imóveis. Pronto. Aí estava o verdadeiro interesse, o apartamento. O meu cérebro de advogado começou a gritar sinais vermelhos igual sirene de ambulância. Camila apertou o braço dele com orgulho. Foi o papai que encontrou o lugar perfeito para mim. Tive muita sorte. Você merece tudo de melhor, meu amor, disse o Renato, mas sem desviar os olhos de mim. Seu pai é um homem muito generoso. Investir bem em imóveis é uma arte. O garçom chegou. Renato fez questão de pedir uma garrafa de vinho caríssima. Quando a conta veio, ele até fingiu querer pagar, mas o alívio no rosto dele quando puxei o cartão foi evidente. Um cara com um Rolex que não pode bancar um jantar? Me engana que eu gosto. Na saída, reparei no carro dele, uma BMW novinha que devia custar mais que um ano de salário da maioria dos mortais. As peças não batiam, e com 30 anos de experiência em direito, eu sabia que quando as coisas não se encaixam, alguém está mentindo. Foi ótimo conhecê-lo, Roberto, disse ele, com aquele sorriso treinado que parecia colado com um super bonder. Espero que a gente se veja mais vezes. No caminho de volta, meus instintos, os mesmos que me ajudaram a desmascarar tanta gente em audiências, gritavam como torcida em final de campeonato. Mas a Camila estava feliz, com aquele brilho nos olhos que só aparece quando se está apaixonada. Na manhã de terça-feira, recebi a alta do hospital, mas o que me esperava era uma transformação que eu não vi chegando. A enfermeira foi simpática, falou de repouso e exames, mas minha cabeça já estava a quilômetros dali. No banco do táxi, vendo as ruas de São Paulo passarem, senti algo que não sentia havia anos. Aquela concentração focada que um dia me fez um nome no direito corporativo. Quando cheguei em casa, ali na Vila Mariana, tudo parecia menor. 4 dias no hospital foram suficientes para eu repensar a vida toda. Silêncio, ordem e um vazio sem Camila. Mas agora, aquele lugar teria outro propósito. Na primeira hora, só rotina. Desempacotei os remédios, separei as correspondências, preparei um café com as mãos ainda tremendo um pouco. Mas ao meio-dia, a mesa da sala já estava tomada por 15 anos de documentos jurídicos, como se eu fosse montar um quebra-cabeça com provas de um crime. Os papéis da compra do apartamento contavam tudo, com todas as letras. Camila Almeida era beneficiária, mas o imóvel seguia em nome do fundo da família. Legalmente, ela não podia vender nada. Ou seja, o Renato tinha enfiado essa ideia na cabeça dela, talvez sem ela nem perceber, e a levado a cometer fraude. Peguei o telefone e disquei um número que conhecia de cor há décadas. Henrique Cardoso, investigações. Henrique, aqui é o Roberto Almeida. Preciso de uma verificação completa de antecedentes. É pessoal, mas pago o que for preciso. Houve uma pausa. Roberto Almeida? Faz anos que não ouço sua voz.
O que está acontecendo? Minha filha está envolvida com alguém que não é quem finge ser. Preciso de fatos, não de achismos. O Henrique já tinha trabalhado com o meu escritório em dezenas de casos. Divórcios, espionagem empresarial, fraude em seguro. Se alguém podia cavar o passado do Renato, era ele. Me diga tudo o que você sabe sobre esse sujeito. Ditei o nome completo do Renato, a placa da BMW e o endereço da Camila, onde ele costumava passar boa parte do tempo. Henrique anotava tudo com a precisão de quem já fez perícia até em planilha de padaria. Relatório preliminar em 48 horas, avaliação completa em 1 semana. Meus honorários continuam os mesmos desde que você se aposentou. Dinheiro não é problema, eu quero tudo, tudo mesmo. Histórico profissional, financeiro, ex-relacionamentos, rolos judiciais, se o cara já brigou por último pedaço de pizza, tudo. Assim que desliguei, reorganizei meu espaço com a mesma disciplina que eu usava para fechar fusões milionárias. Bloco de anotações, notebook, carregador, uma boa xícara de café preto que seria recarregada mais vezes que o WhatsApp em grupo de família. Minha sala de jantar virou uma espécie de bunker de operações. Eram 3 da tarde e o clima era de CPI. Henrique ligou de volta pouco depois. Roberto, tenho os primeiros dados sobre o tal Renato Silva. Mas se prepara, você não vai gostar. Segurei o celular como quem segura resultado de exame. Manda. O histórico profissional dele é, no mínimo, esquisito. Diz que trabalha com consultoria, mas até agora não achei um cliente de verdade. Mora num condomínio chique que custa uns R$ 4.000 por mês e dirige uma BMW toda financiada. Como ele paga isso tudo? Aí vem a parte que preocupa. Manda ver, eu disse, já com o coração acelerado e não era problema cardíaco. Achei um padrão, Roberto. Nos últimos 5 anos, 3 mulheres diferentes terminaram com ele quando começaram a ter problemas financeiros. 2 chegaram a pedir medida protetiva, que depois foi retirada. E uma delas sumiu, mudou de estado. Coisa de novela. Que tipo de problemas financeiros? Nome sujo, dívida no cartão, sumiço de poupança. Nada que leve o cara pra cadeia, mas dá pra ver o padrão. Esse sujeito joga no modo profissional. Continue cavando. Quero tudo, até o nome do cachorro se tiver. Desliguei e olhei pra papelada do fundo da família. Tudo espalhado sobre a mesa. Camila achou que tinha conquistado a independência quando vendeu o apartamento. Na verdade, entregou pra Renato o que ele achava que era dinheiro fácil. Mas ele cometeu um erro sério. Subestimou o pai da mulher que ele estava usando. E isso, meu amigo, é pedir para tomar rasteira de chinela havaianas. Cheguei no Luna Café às 2 da tarde. O lugar fervia com aquele movimento de gente que almoça tarde e fala alto. Escolhi uma mesa de canto de onde ouvia bem quem entrava e quem saía. Hábito de quem ouviu muita besteira em sala de audiência. No meu canto, uma pasta parda repousava ao lado do café. 15 anos de documentos jurídicos prontos para derrubar qualquer castelo de areia. Camila chegou 10 minutos depois, aliança brilhando no dedo como quem diz, ganhei essa guerra. Bolsa de grife, salto caro, postura de quem acha que venceu na vida. Doeu ver minha filha tão diferente da menina que eu criei. Obrigado por vir, Camila. Eu não tinha certeza se você vinha. Ela sentou à minha frente com a coluna dura. Eu vim te dizer para parar de se meter na minha vida. O Renato e eu estamos casados agora. Casados? A palavra ficou no ar como um drone espião. E sobre a venda do apartamento, já foi, não tem nada ilegal. Tem sim. Abri a pasta com calma de cirurgião. Preciso te mostrar uma coisa. Eu não me importo com papelada antiga, já vendi. Olha isso aqui. Virei a escritura e apontei para a parte importante. Tá vendo essa cláusula sobre beneficiário do fundo e propriedade legal? Ela se inclinou contrariada. Nunca tinha lido um contrato com atenção e estava ali, tentando decifrar como se fosse bula de remédio. Do que você está falando? O apartamento não foi seu de fato para vender. Ele está sob a guarda do fundo familiar Roberto Almeida, com você como beneficiária e eu como administrador. Você pode morar lá, mas não vender sem minha autorização por escrito. O rosto dela perdeu a cor. Isso é impossível, eu tenho a escritura. Você tem o documento de beneficiária, não é a mesma coisa que escritura de propriedade.
Tem uma diferença jurídica enorme. E adivinha quem não entende nada disso? O Renato. Tirei mais papéis da pasta. Criação do fundo, carta de advogados, apólices. Era papel que não acabava mais. A venda foi, tecnicamente, nula. Nula. Os advogados dos compradores vão perceber isso logo. A empresa de registro vai reverter a venda. As mãos dela tremiam. Você está mentindo! O Renato viu todos os papéis! O Renato não é advogado. Ele não saberia identificar um fundo nem se esbarrasse com um no elevador. Cada cláusula aqui foi pensada para te proteger, não para te prender. O celular dela vibrou. Deve ser ele, querendo saber do encontro. O Renato diz que você sempre me manipulou. O Renato diz muita coisa, mas me responde uma. Ele já te mostrou algum contrato de consultoria? Algum imposto de renda? Isso não é da sua conta. A partir do momento que ele tenta meter a mão no seu patrimônio, passa a ser da minha conta sim. Falei com a calma de quem está prestes a chamar a Receita Federal. Você entregou, de bandeja, acesso ao que ele achou que fosse R$500 mil em imóvel. Ele é meu marido. E é o sonho molhado de qualquer investigador de fraudes. Fechei a pasta. Decisão tomada. Você vai descobrir sozinha. Camila levantou de supetão. A cadeira fez aquele barulho arrastado de briga em boteco. Eu não vou deixar você destruir meu casamento. Eu não preciso destruir nada, minha filha. O Renato já está fazendo isso sozinho. Ela foi em direção à porta, mas parou no meio do caminho. E agora? Agora, você vai para casa e conta pro seu maridinho que a fonte secou. Aí a gente vai ver que tipo de homem é esse Renato. No dia seguinte, transformei de novo a sala de jantar no QG da Resistência. Tudo organizado por data, com marcações e registros. Como se eu fosse apresentar isso no Jornal Nacional. 30 anos atuando na área jurídica me ensinaram que o que ganha guerra não é o coração quente, é o preparo frio. Era 10h30 da manhã quando meu celular tocou. Do outro lado, Henrique Cardoso, o detetive. Roberto, tenho mais novidades sobre o tal do Renato Silva. Você vai querer ouvir isso. Senta aí. Já tô sentado. Manda ver. A coisa é mais feia do que eu tinha falado. Ao invés de 3, foram 5 mulheres em 8 anos. 2 entraram com medida protetiva. 3 abriram processos cíveis que foram abafados no jeitinho. E ainda teve uma falência que evaporou no ar, tipo mágica de camelô. Esse sujeito é profissional. Mas que tipo de profissional? Do tipo que escolhe a dedo. Mulheres viúvas recentes, bem de vida, mas emocionalmente fragilizadas. Parece que o cara tem até um manual. Fiz umas anotações. Situação financeira atual do Renato. Um desastre. A BMW está quase indo pro prego. Aluguel do AP atrasado há 3 meses. Cartões de crédito estourados, feito pipoca em panela quente. Ele precisava desesperadamente colocar a mão no dinheiro do apartamento da Camila. E precisava no pretérito mesmo, porque o Renato estava prestes a descobrir que o salário dele tinha virado fumaça. Ao meio-dia, a Camila me ligou. Pai, o Renato disse que você não pode fazer isso legalmente. Ele vai contratar um advogado. Claro que vai. Falei mantendo a voz firme, sem levantar o tom. Camila, o Renato já te mostrou a declaração de imposto de renda dele? A licença da empresa de consultoria? Algum papel que comprove que ele realmente trabalha? Silêncio. Depois a defensiva. A gente é casado. Não preciso ver os documentos dele. Você acabou de descobrir que não é nem legalmente dona do apartamento que achou que tinha vendido. Talvez esteja na hora de fazer algumas perguntinhas, né? Ela desligou. Às 3 da tarde, chegou uma carta registrada. Exigência de cessação imediata de abuso contra idosos e reivindicações fraudulentas de propriedade. Era o título pomposo de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar nem em rodapé de panfleto. A gramática parecia saída do Google Tradutor e a fundamentação jurídica era digna de post de Facebook. Mas a agressividade, essa era de impressionar. O advogado de Renato, e chamo de advogado com boa vontade, exigia que eu parasse de assediar a esposa do senhor Almeida e ainda pediam provas legais de que o apartamento era meu. Segundo eles, eu teria manipulado emocionalmente um familiar vulnerável. Li 2 vezes, a segunda com menos paciência.
Liguei para Carlos Menezes, meu ex-sócio na área jurídica. Carlos, tem gente questionando os documentos do meu fundo familiar. Dá para dar uma olhada nisso? Cara, Roberto, teu trabalho com esse fundo sempre foi blindado. O que foi que aconteceu? Mandei a carta por fax. Sim, ainda uso fax, o que já deveria assustar qualquer golpista. Carlos me ligou 10 minutos depois, rindo. Esse cara aí deve ter se formado em direito por correspondência. Abuso de idosos? Você criou esse fundo há 5 anos, com total lucidez e assistência jurídica independente. Eles querem contestar um título com escritura registrada, registros bancários e seguro de propriedade? Eu me preocuparia apenas em gastar papel respondendo. Mas a minha resposta não era só para dar lição no advogado meia-boca do Renato. Eu estava me preparando para a guerra. Naquela noite, escrevi minha resposta como um cirurgião abrindo o peito. Preciso, impiedoso. Cada acusação foi desmontada com jurisprudência sólida. Incluí cópias dos documentos originais do fundo, registros bancários autenticados, escritura do imóvel com testemunhas e o seguro confirmando que a propriedade era, sim, legalmente do fundo fiduciário. E deixei um parágrafo para tirar o sono do Renato. Favor informar ao seu cliente que qualquer outra ação judicial sem fundamento resultará em uma investigação completa sobre seus antecedentes, finanças e seu histórico com outras mulheres vulneráveis. Já temos indícios preliminares de um padrão predatório que pode interessar, e muito, as autoridades. À meia-noite, lacrei a carta. Renato tinha feito a primeira jogada. Hora de mostrar como jogamos em São Paulo. Na manhã de sexta, às 10 em ponto, Henrique me ligou. A voz era de quem tinha encontrado pepita de ouro em quintal de periferia. Roberto, senta aí de novo. O Renato não é só um golpista, ele é um golpista em série. 2 casamentos anteriores, mesma história da sua filha. Peguei meu bloco de anotações. Modo advogado ativado. Manda os nomes e as datas. Priscila Lima. Casaram em março de 2018. Separaram em fevereiro do ano seguinte. Ela era consultora financeira. Perdeu R$180 mil. Tatiane Soares. Casaram em junho de 2020. Divórcio em setembro de 2022. Corretora de imóveis. Perdeu mais de R$250 mil com um apartamento alugado em nome dele. Anotei tudo. Mesmo roteiro. Paixão meteórica, casamento relâmpago, acesso gradual às finanças, e quando o dinheiro secava, puf, sumia no vento. Ambas abriram processo civil. Preferiram resolver discretamente a passar vergonha pública. Perguntei, estariam dispostas a testemunhar? Já falei com as duas, querem ver o Renato preso antes que ele faça de novo. 3 horas depois, minha mesa de jantar virou tabuleiro de CSI. Espalhei as provas como quem monta um quebra-cabeça antigo. Certidões, registros bancários, depoimentos, 2 mulheres destruídas, 2 histórias iguais, o mesmo sorriso cafajeste que fisgou Camila. Às 2 da tarde, liguei para ela. Filha, a gente precisa conversar. Tem coisa séria sobre o Renato. Mais ataque legal? Tô cansada dessa guerra que você começou. Não é sobre direito, Camila. É sobre o passado do Renato, os casamentos anteriores. Silêncio. Depois, um tom mais contido. O Renato nunca foi casado antes. No Luna Café, 1 hora. Vem com a mente aberta. Ela chegou na defensiva, se sentou na mesma cadeira do nosso último embate. Coloquei a pasta parda sobre a mesa. Por fora, parecia inofensiva. Por dentro, era uma bomba. Camila, preciso que você veja esses documentos. São duros, mas são verdadeiros. Ela bufou. Mais papelada de propriedade? Mais pegadinha jurídica? Abri a pasta, puxei a primeira certidão. Priscila Lima e Renato Silva, casados em 15 de março de 2018. Ela olhou o papel como se estivesse em aramaico. Isso é falso. Você pagou alguém para inventar isso. Coloquei a segunda certidão ao lado. Tatiane Soares e Renato Silva, casamento em 3 de junho de 2020. O rosto dela empalideceu. Impossível! O Renato disse que eu era o primeiro relacionamento sério dele desde a faculdade. Entreguei a declaração de Priscila impressa. Vê se reconhece alguma coisa na forma como ele te conquistou.
As mãos dela tremiam, o rosto ia mudando. Primeiro, incredulidade, depois, reconhecimento. E, por fim, um horror tão sincero que doeu até em mim. Naquela noite, meu celular tocou de novo. Número desconhecido, mas reconheci a voz na hora. Você destruiu a minha vida, velho. Você destruiu a sua própria, Renato. Eu só joguei a real. A Camila era minha. O apartamento era meu. Tudo era meu, até você meter o bedelho. Camila nunca foi sua, Renato. Ela foi sua vítima. E o apartamento sempre foi meu. A linha ficou muda por um tempo. Quando ele voltou a falar, o tom gelado me fez pegar o controle remoto do sistema de segurança. Isso não acabou, Roberto. Nem perto disso. 30 anos de contatos jurídicos, ex-colegas que hoje são juízes, sócios em escritórios de peso, promotores que me deviam alguns favores. Quem atendeu minha primeira alegação foi o Carlos Menezes. Carlos, preciso que investiguem o Renato Silva de todos os jeitos possíveis. Licenças comerciais, registros fiscais, histórico de crédito, chequem o emprego dele, tudo mesmo. Roberto, depois de analisar os documentos que você mandou, já estamos em ação. Ontem, o Conselho Estadual de Licenciamento abriu uma investigação. Essa tal consultoria do Renato, pura invenção, sem clientes, sem endereço comercial, sem nenhuma credencial válida. E as acusações criminais? Tô montando o caso. 3 vítimas prontas para depor já documentaram o padrão de fraude financeira. Os promotores ficaram interessados. Quando a noite caiu, começou a destruição sistemática do Renato Almeida. As agências de crédito receberam relatórios detalhados sobre as fraudes. As contas bancárias estavam sob fiscalização. E os advogados da Priscila e da Tatiane preparavam um processo civil. Enquanto isso, o Renato ficava cada vez mais no desespero. A Camila, minha filha, me mostrou as mensagens, as gravações de voz, as tentativas cada vez mais insistentes dele de manter o controle. Camila, não deixe ele te virar contra mim, ainda dá para resolver isso. A resposta dele só ficou mais agressiva. Aqueles documentos são falsificados. Seu pai pagou gente para forjar provas. Para de me ligar, disse Camila, mas ele não parava. Henrique, meu detetive, me contou que o Renato tinha sido visto do lado de fora do prédio da Camila, mexendo nas maçanetas e perguntando para os vizinhos sobre a rotina dela. Ele tá piorando, avisou Henrique durante nossa ligação à noite. A pressão financeira tá no limite. O BMW dele foi retomado hoje e ele tá 3 meses atrasado no aluguel. Gente desesperada faz coisa desesperada, pensei. Olhei pela janela para o bairro da Vila Mariana, onde vivia em paz por 2 décadas. Essa paz estava com os dias contados. Que tipo de coisa desesperada? Difícil dizer, mas homens como o Renato não desaparecem no silêncio. Eles precisam jogar a culpa em alguém. E agora, o alvo era você, minha filha. Camila trocou as fechaduras, tirou o Renato de todas as contas conjuntas e começou terapia para lidar com a manipulação psicológica que sofrera. Ela estava se recuperando aos poucos, mas cicatrizes demoram a fechar. Já o Renato estava ficando sem tempo e sem saída. O 1º de abril chegou com notícias que deveriam ser motivo de comemoração. Carlos ligou às 9 da manhã com uma atualização da nossa operação contra Renato Silva. Roberto, o Conselho está investigando. As alegações sobre a consultoria são invenção pura. Nenhum cliente cadastrado, nenhum endereço, nenhuma credencial. Excelente. E as acusações criminais? Aí complica. A voz dele mudou. Renato contratou um advogado fera, Eduardo Nogueira, da Nogueira e Associados. Minha confiança balançou. Eduardo tinha fama de conseguir que processos por fraude fossem engavetados com tecnicalidades. Quão fera! Daquele tipo que acha brechas em casos mais claros que água de chuva. Eles contestam tudo. Cadeia de provas, jurisdição, prescrição, detalhes processuais. Isso pode se arrastar por meses. Meses! Eu esperava semanas. À tarde, recebi notícias ainda piores. Henrique me ligou com informações que me deram um nó no estômago. Roberto, temos problema. Renato andou visitando a Camila. Impossível. Ela bloqueou as ligações dele e trocou as fechaduras. Ele é muito persuasivo, Roberto. Muito mesmo.
Meu sistema de vigilância mostrou 2 visitas esta semana, conversas longas, e ela está ouvindo o que ele fala. Peguei o carro e fui até o apartamento da Camila com a chave reserva. Ela estava sentada na mesa da cozinha, com a cara cansada e confusa. Camila, precisamos conversar. Pai, você está destruindo o Renato por despeito, não para me proteger. A acusação atingiu como um soco. Camila, ele está te manipulando de novo. Você não vê o que ele está fazendo? O que eu vejo é você usando seu poder para machucar alguém que não me fez mal. Alguém que roubou 2 outras mulheres e quer roubar você. Essa é a sua versão. Renato tinha explicado tudo. Todas as mentiras dele tinham um só começo. Aquelas mulheres eram amargas por relacionamentos fracassados. Que você pagava para que mentissem sobre ele. Que você é tão obcecado por me controlar que destruirá quem ameaçar isso. A manipulação psicológica do Renato era um show à parte. Ele pegava as verdades dos crimes e transformava em provas da minha perseguição. Pior ainda, ele explorou o medo mais profundo da Camila, que eu fosse controlador, não protetor. Ela olhou para as provas, certidões de casamento, registros financeiros, o padrão todo. Provas podem ser interpretadas de 1000 formas. Você tem dinheiro e contatos. Renato só tem a verdade. Olhei para minha filha e entendi que ele tinha vencido aquela batalha. Cada vitória que eu consegui na justiça tinha sido transformada em prova de que meu dinheiro e poder estavam sendo usados de forma errada. Minha proteção virou controle. Minhas provas viraram manipulação, meu amor pura posse. Naquela noite, Carlos Menezes ligou para dar o golpe de misericórdia. Eduardo Nogueira entrou com uma petição alegando que o Renato está sendo injustamente perseguido por conta do poder que ele tem. E, para piorar, estão ameaçando bisbilhotar todas as nossas conversas com as autoridades, dizendo que você está armando uma vingança pessoal disfarçada de justiça. Será que eles conseguem fazer isso? Se convencerem o juiz de que isso é assédio e não um processo legítimo, sim. E, sinceramente, a sua participação só dá força a esse argumento. Eu estava lá, sentado no meu escritório em casa, com 30 anos de estrada na área jurídica, e percebi que tinha cometido um erro básico, daqueles que a gente dá uma martelada na testa depois. Tratei o Renato como um novato, quando ele, na real, era um profissional, não só em golpes, mas também em se virar no mundo. Enquanto eu corria atrás da minha rede de contatos, ele estudava as brechas do sistema. Enquanto eu montava o caso, ele reconstruiu a dependência emocional da Camila. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Camila. Pai, preciso de um tempo para organizar as coisas. Por favor, não me procure por enquanto. Um tempo, só isso. A única coisa que daria carta branca para o Renato continuar mexendo com a cabeça dela. Eu tinha ganhado a primeira batalha graças aos meus contatos e dinheiro no bolso. Mas ele ganhou a guerra porque entendeu que Camila era o prêmio mais valioso e o único campo de batalha onde a vitória valia de verdade. 4 dias de silêncio da Camila me ensinaram uma lição essencial sobre guerra. Às vezes a retirada é a única saída para vencer. Sábado de manhã, eu estava num café no centro de São Paulo, esperando uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que tinha a chave para salvar minha filha. Tatiane Soares chegou na hora marcada, 10 da manhã, toda profissional. Parecia que tinha passado a vida reconstruindo a própria vida com régua e compasso. Alta, segura, com uma pasta de couro que gritava sucesso. Situação complicada, depois de um baque daqueles, ela disse. Senhor Almeida, sou Tatiane Soares. Pode me chamar de Tatiane. Obrigada por aceitar conversar. Sei que não é fácil. Ela sentou na minha frente, com aquele olhar de quem sabe demais, daquele tipo que o Renato já tinha explorado antes. Tô esperando há 3 anos que alguém pergunte por Renato Almeida. Quero vê-lo preso. Conta pra mim como ele agia. Cada detalhe é importante. Tatiane abriu sua pasta e tirou um monte de documentos organizados como só quem tem experiência faz. Renato é metódico. Ele pesquisa suas presas com cuidado, mulheres bem-sucedidas, mas com algum calo emocional, um divórcio recente, uma perda na família, isolamento no trabalho. Pensei na Camila depois da morte da Letícia
em como aquele luto mexeu com ela e criou essa necessidade de aprovação. Ele me contou que a ex-mulher o quebrou financeiramente, continuou Tatiane, e me fez sentir como se eu fosse a salvadora, o porto seguro dele. Camila mencionou que Renato tinha problemas financeiros por conta de relacionamentos antigos. Isso é só o começo. Depois vem a conta conjunta para o futuro dos dois. Em seguida, aparece uma oportunidade de negócio urgente que precisa de dinheiro na hora. Ela espalhou extratos bancários sobre a mesa. Transferências que somavam R$ 250 mil em 18 meses. Quando você finalmente percebeu o que estava acontecendo? Quando eu o peguei pesquisando os valores dos meus imóveis para alugar e calculando formas de sacar o capital. A voz de Tatiane endureceu. Ele não estava planejando nosso futuro, estava avaliando meus bens. E quando você o confrontou? Ele virou o jogo, fez eu me sentir culpada por desconfiar, por não acreditar no nosso amor. Essa é a maior habilidade dele, fazer a vítima se sentir culpada pelos crimes que ele comete. O padrão era assustadoramente parecido. Renato não tinha roubado só o dinheiro da Camila. Ele roubou a capacidade dela de confiar no próprio julgamento. Tatiane, preciso perguntar algo difícil, eu falei. Ele está planejando desaparecer? O rosto dela ficou branco. Ele mencionou negócios em outros estados? Trabalho que exige viagem? Meu estômago deu um nó. Camila me contou que Renato falava em se mudar para o estado de Minas Gerais. Foi assim que ele desapareceu. Uma viagem de negócios que virou mudança definitiva. Quando você percebeu que ele tinha feito, todo o dinheiro já estava transferido para contas no exterior. Quanto tempo ele demora para fugir? 18 meses no máximo, mas se apertar, ele acelera. E há quanto tempo ele está com sua filha? 8 meses. Depois disso, são dias, não semanas. Quando a pressão aperta, Renato não some só assim. Ele leva tudo o que pode. Passei a tarde inteira anotando o depoimento da Tatiane, cruzando a linha do tempo dela com o relacionamento da Camila. Os paralelos eram assustadores. Cada gesto romântico, cada promessa, cada pedido de dinheiro seguia o mesmo roteiro do Renato. Exatamente às 4 da tarde, Tatiane fez uma ligação que mudou tudo. Amanda, aqui é Tatiane Soares. Estou com outro pai cuja filha está envolvida com Renato Almeida. Ela me passou o telefone. Senhora Almeida. A voz da Amanda era firme, mas carregada de tristeza. Perdi tudo para o Renato. Minhas economias, minha casa, minha capacidade de confiar em alguém. Não deixe que ele faça isso com sua filha. Você me ajuda a impedir? Estou pronta para depor há 3 anos. Só me diga onde e quando. À noite, eu tinha o que os promotores chamam de caso clássico. Várias vítimas, mesmo método, crimes financeiros documentados, testemunhas dispostas a falar. E, mais importante, tinha algo que o Renato não podia manipular nem desacreditar. As vozes das mulheres que sobreviveram a ele e queriam justiça. Mas o relógio não parava. A linha do tempo da Tatiane indicava que Renato se mudaria em poucos dias. Camila estava totalmente sob seu domínio, acreditando que ele a protegia da minha perseguição. Olhei para as provas espalhadas pela mesa da sala de jantar. Não eram só papéis desta vez, mas depoimentos de 2 mulheres cujas vidas o Renato destruiu. Amanhã eu teria que decidir. Respeitar o pedido da Camila por um pouco de espaço ou salvá-la do mesmo furacão que a aguardava? O telefone tocou. Era o Henrique, meu detetive. Roberto, temos um problema, disse ele. O Renato anda mexendo em movimentações financeiras suspeitas. Saques altos em dinheiro vivo, reservas de viagem, parece que está se preparando para dar no pé. Olhei no relógio. 19 horas. Se ele seguisse o padrão de sempre, Camila teria menos de 48 horas para acordar, abrir a conta e perceber que o dinheiro sumiu e que o marido evaporou. Na manhã de segunda-feira, o som das portas dos carros batendo no estacionamento já indicava que o dia não seria dos mais calmos. Lá embaixo, pela janela do meu escritório, observei o Henrique Cardoso, o detetive, chegando com 2 policiais sem farda, caminhando em direção ao prédio da Camila.
Nas minhas mãos, segurava o mandado que havíamos conseguido com base nos depoimentos da Tatiane e da Priscila, além de várias provas que comprovavam a roubalheira do Renato. O tempo para joguinhos e abordagens discretas tinha acabado. Era hora de agir na marra. Na porta da Camila, encontrei todo o time. O Henrique, os policiais e eu, carregando o dossiê com provas, extratos bancários, certidões de casamento e os depoimentos das 2 mulheres que o Renato tinha destruído, cada uma do seu jeito. Atrás de mim, Tatiane saiu do carro alugado, toda preparada para encarar o cara que tinha roubado o futuro dela. Minha chave ainda abria a porta do apartamento, coisa que ela já não fazia há tempos. Quando entramos, o rosto da Camila apareceu, assombrado, confuso, até que a expressão virou horror ao ver os policiais. "Pai, o que está acontecendo?" ela perguntou. "O Renato falou que você estava tentando destruir a gente." "Camila, preciso que você escute a Tatiane. Ela tem algo importante para contar." Do quarto, Renato saiu já vestido, com uma mala quase invisível pendurada no braço. Sua máscara de confiança derreteu ao ver a Tatiane. "Isso é assédio", tentou reclamar, mas a voz tremia, traindo o homem cujo castelo estava desmoronando. "Vocês não podem simplesmente invadir nossa casa com a polícia assim", protestou ele. "Renato Silva", anunciou Henrique com a autoridade de sempre. "Você está preso por fraude em 1º grau, roubo e conspiração para crimes financeiros." Assim que as algemas clicaram, Renato tentou a última cartada da manipulação. Camila, você precisa acreditar em mim. Eu te amo mais do que tudo. Não deixe que eles te virem contra mim. Tatiane deu um passo à frente, segurando o dossiê com todas as provas. Camila, ele fez comigo exatamente o que está fazendo com você. As mesmas palavras, as mesmas promessas falsas. Isso não pode ser verdade. Camila sussurrou, mas já havia uma sombra de dúvida na voz. O Renato me ama, somos casados, ele se casou comigo também. A voz firme e profissional da Tatiane não deixava espaço para dúvidas. Então por que ele sumiu com 250 mil reais do meu dinheiro? Observei o rosto da Camila enquanto Tatiane espalhava as provas pela mesa da cozinha. Extratos mostrando as dívidas do Renato, certidões que comprovavam que ele era bigâmico, e gravações onde ele usava as mesmas frases de efeito com 3 mulheres diferentes. "Renato, é verdade?" Camila falhou. "Você estava planejando fugir com meu dinheiro?" Finalmente a fachada de Renato desmoronou por completo. "Eles estão mentindo!" gritou. "Seu pai os pagou para destruir a gente!" Mas Camila já lia os extratos bancários que Tatiane mostrava, entendendo o plano de exploração financeira que Renato arquitetou aos poucos. "Foi isso que você disse para a Tatiane", murmurou Camila. "Palavras idênticas. Ouvi a gravação." Enquanto os policiais levavam Renato para fora, ele fez um último apelo desesperado. "Camila, não deixe que ele te controle. Era exatamente isso que ele queria." Mas Camila se virou para mim, afastando-se daquele homem que passou 8 meses destruindo a capacidade dela de confiar no próprio juízo. "Pai", sussurrou, enquanto as lágrimas finalmente escapavam. "Desculpa, eu devia ter te escutado." "Você não precisa pedir desculpas", respondi, abrindo os braços para ela se jogar em mim. "Você foi manipulada por alguém que é especialista nisso. Como você pode me perdoar depois de tudo que eu te disse? Eu te abraço porque você é minha filha e eu te amo. Isso nunca mudou, nem quando você não conseguia ver." Mais tarde, depois que a polícia saiu e Tatiane voltou para o hotel, ficamos na cozinha cercados pelas provas dos crimes do Renato. "Eu me sinto uma idiota", disse Camila. "Não seja dura assim", respondi. "O Renato enganou mulheres inteligentes e bem-sucedidas várias vezes. O crime dele não foi roubar, foi fazer as vítimas se sentirem culpadas por terem sido enganadas. E agora? Agora você se recupera, ele encara a justiça e a gente reconstrói o que ele tentou destruir." Camila me olhou com os olhos mais claros que eu já tinha visto. "Pai, obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma." Lá fora, o sol da tarde de São Paulo entrava pelas janelas, iluminando a casa que estava escurecida pela mentira há tempo demais. Pela primeira vez em 8 meses, minha filha estava de volta para casa.
Às vezes o amor é igual óculos embaçado. Você acha que está vendo tudo com clareza, mas está enxergando só neblina. Seja um amor romântico ou o amor de pai, ele pode nos cegar. Camila acreditou piamente em um cara que parecia ter saído direto de novela das 9. Charmoso, simpático, todo certinho no papel. Já o pai dela, o senhor Roberto Almeida, mesmo com o coração mais remendado que panela velha, se manteve firme na missão de proteger a filha. E olha que ele foi rejeitado, ignorado e quase chamado de maluco, mas seguiu em frente. Essa história nos faz pensar em como a confiança pode ser usada como moeda por gente mal intencionada. E como o silêncio entre pais e filhos pode virar um buraco onde só entra confusão. O Roberto podia ter desistido, largado tudo e ido tomar um suco detox na praia. Mas não, insistiu, porque amor de verdade, daquele que não depende de curtida no Instagram, não se dobra diante da ingratidão. Ele sabia que o tempo é o melhor detetive. Às vezes, proteger alguém é bater de frente, mesmo que doa, mesmo que a pessoa te odeie por um tempo. E quando a verdade aparece, meu amigo, o amor que parecia enterrado renasce mais forte do que nunca. Essa história também dá uma lição daquelas que a gente devia aprender na escola. Proteger quem a gente ama nem sempre vai ser entendido logo de cara, e tá tudo certo. Roberto usou sua experiência como advogado e planejou tudo certinho para o futuro da Camila. Mas sua maior arma não foi um contrato ou um artigo de lei, foi o coração. Ele aguentou firme a dor de ser rejeitado pela própria filha sem nunca soltar a mão dela, mesmo que, por um tempo, ela tenha soltado a dele. A lição aqui vem em dose dupla. Primeiro, a importância de pensar com a cabeça e agir com prudência, especialmente quando se trata de proteger quem a gente ama. E segundo, o poder do amor teimoso, daquele que continua mesmo quando a maré está contra. Paciência com estratégia derrubou um manipulador de manual. No fim, Camila finalmente enxergou a real, não só sobre o tal Renato, mas sobre o que é ser amado de verdade. E olha, foi no susto, mas foi libertador. Agora me conta aqui, na sua opinião, a Camila teria descoberto a verdade sobre o Renato sem a intervenção do pai? Você acha que o senhor Roberto passou dos limites invadindo o casamento com os documentos, ou fez exatamente o que precisava fazer? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. E já deixa sua nota aí de 1 a 10, dizendo quanto curtiu essa história, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos como esse, que mexem com a cabeça e com o coração. Se essa história te prendeu do início ao fim, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui tem muito mais histórias reais emocionantes e cheias de reviravoltas para você refletir, rir, chorar e, claro, aprender também.